verdadeiras obras-primas da tecnologia e da engenharia, com velocidades surpreendentes que quebram a barreira do som, desafiam as leis da física e conquistam novos horizontes. Onde a engenharia e a tecnologia se unem para desafiar os limites do voo, verdadeiros marcos da aviação, de máquinas de guerra a jatos comerciais, capacitando-nos a voar mais alto, mais rápido e mais longe do que jamais imaginamos, símbolo de inspiração à imaginação e à inovação, mostrando ao mundo que é possível quando buscamos desafiar as fronteiras tecnológicas. No auge da tecnologia e engenharia aeroespacial, estamos testemunhando a realização de sonhos antes considerados impossíveis. Essas maravilhas da ciência e da engenharia vão além, ultrapassando as fronteiras da imaginação e desbravando novos horizontes que até então eram apenas sonhos. Agora vamos descobrir juntos os 10 aviões mais velozes da história da aviação, e mais um conteúdo extra no final do vídeo. Não se esqueça de deixar um like e comentar para sabermos o que vocês acharam, e para que possamos continuar a produzir mais conteúdos incríveis para vocês. Como carros, os aviões modernos comuns voam a uma alta velocidade, porém os aviões comerciais não chegam nem perto dos aviões mais rápidos já produzidos pelo homem, em sua maioria caças militares ou projetos. Para medida de comparação, um avião tradicional como o 7478 pode chegar no máximo até uns 1041 km por hora, ou um 737-800 a 946 km por hora. 10º lugar, Sukhoi Su-27 Flanker. O Sukhoi Su-27 é um avião de combate de alta performance, capaz de voar a velocidades de até Mach 2,02 ou 2.500 km por hora. Mas este avião não é apenas rápido, ele é também extremamente manobrável, tornando-o uma verdadeira ameaça no ar. O Sukhoi Su-27 Flanker é um avião de combate desenvolvido pela antiga União Soviética nos anos 80. O objetivo era criar um avião que pudesse enfrentar os melhores caças americanos da época, como o F-15 e o F-16. A primeira vez que o Su-27 voou foi em 20 de maio de 1977, e desde então tornou-se um dos aviões de combate mais respeitados do mundo e conhecido por sua combinação de velocidade, manobrabilidade e poder de fogo. Ele é um dos aviões de combate mais temidos do mundo. O Su-27 foi exportado para vários países, incluindo China, Ucrânia e Vietnã, e é usado regularmente em competições de acrobacias aéreas. Ele é um avião de combate notável e importante na história da aviação militar, que continua a ser um dos aviões de combate mais avançados e respeitados do mundo. 9º lugar, McDonnell Douglas F-15 Eagle. O F-15 é um avião de combate de alta performance, desenvolvido nos Estados Unidos. Desde o seu lançamento na década de 1970, o F-15 tem sido um dos aviões de combate mais bem-sucedidos e respeitados do mundo. Ele é conhecido por sua capacidade de combate e defesa aérea, bem como sua velocidade e alcance impressionantes, chegando a 2.665 km por hora. O F-15 tem um registro invejável de combate, nunca tendo sido derrotado em uma batalha aérea oficial. Seu registro de combate é impressionante, com mais de 100 derrotas de aeronaves inimigas sem nenhuma perda de aeronaves de combate F-15. Considerado como um dos aviões de combate mais avançados de sua época. Graças a seu radar de longo alcance e capacidade de transportar uma grande quantidade de armamento, o F-15 tem sido usado por vários países, incluindo Israel, Japão, Arábia Saudita e Coreia do Sul, e é amplamente considerado como um dos aviões de combate mais bem-sucedidos de todos os tempos. Em termos de design, o F-15 é conhecido por sua aparência imponente, tornando-o um dos aviões de combate mais icônicos já produzidos, e tem sido usado com êxito em muitas operações militares em todo o mundo. Importante marco na história da aviação militar e que continua a ser um avião de combate temido até hoje. 8º lugar, F-111 Aardvark. O F-111 Aardvark é um avião de ataque multitarefa desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1960, tendo sido projetado para realizar missões de ataque aéreo, reconhecimento e inteligência, além de ser capaz de transportar armas nucleares. O F-111 foi amplamente utilizado durante a Guerra do Vietnã, com uma velocidade de 2.665 km por hora. O F-111 foi o primeiro avião de geometria variável a entrar em serviço operacional no mundo, e foi projetado para ser altamente manobrável, mesmo a altas velocidades, tornando-o capaz de realizar manobras acrobáticas surpreendentes para evitar mísseis inimigos. O F-111 também era conhecido por sua capacidade de sair e entrar em combate, ou seja, entrar e sair rapidamente de uma área de combate sem ser detectado. Ele foi amplamente utilizado por vários países, incluindo Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, e é considerado como um dos aviões de combate mais versáteis e bem-sucedidos de todos os tempos. 7º lugar, MiG-31.
O MiG-31 é um avião de interceptação desenvolvido na antiga União Soviética na década de 1970. Ele é conhecido por sua alta velocidade, capacidade de voo a grandes altitudes e sua capacidade de interceptar mísseis inimigos, sendo considerado como um dos aviões de interceptação mais avançados de todos os tempos. O MiG-31 é considerado como um dos aviões mais rápidos do mundo, com velocidades de até Mach 2,42 ou 3.000 km por hora, tendo sido projetado para atender às necessidades de defesa aérea da União Soviética durante a Guerra Fria, e seu desempenho impressionou os militares de todo o mundo. Ele foi o primeiro caça a usar motor a jato de 2 estágios, que fornecem uma maior velocidade de cruzeiro e alcance. O MiG-31 é equipado com radares avançados, incluindo um sistema de radar passivo que lhe permite detectar alvos a longas distâncias, e foi o primeiro avião de interceptação a ser equipado com mísseis de longo alcance, capazes de interceptar mísseis inimigos a longas distâncias. Ele é amplamente utilizado e é considerado como uma peça-chave na defesa aérea da Rússia. 6º lugar, North American XB-70 Valkyrie. O North American XB-70 Valkyrie foi um protótipo de bombardeiro de supremacia aérea de alta velocidade, desenvolvido pela North American Aviation, na década de 1950, com sua aparência futurista e capacidade de atingir velocidades supersônicas. O XB-70 rapidamente se tornou um símbolo da tecnologia aeroespacial avançada da época. O avião foi projetado para voar a velocidades acima de Mach 3, ou 3.300 km por hora, porém sua velocidade máxima foi limitada a Mach 2.7. Ele foi planejado para voar a velocidades tão altas que não poderia ser interceptado por caças da época. Ele foi construído no final dos anos 50, e voou pela primeira vez em 1964. O XB-70 tinha uma configuração de asa de geometria variável, que permitia que a asa se movesse para cima e para baixo, aumentando sua capacidade de manobra a altas velocidades. Além disso, a aeronave era equipada com 6 motores a jato de propulsão dupla, que permitiam velocidades de cruzeiro de mais de Mach 3. Infelizmente, o programa de desenvolvimento do XB-70 foi cancelado após apenas 2 protótipos terem sido construídos, devido a mudanças nas prioridades da defesa dos Estados Unidos e ao alto custo do programa. No entanto, o legado do XB-70 vive até hoje, como um marco na história da tecnologia aeroespacial e uma inspiração para futuros desenvolvimentos em voo de alta velocidade. Ele é até hoje o maior avião a ter atingido uma velocidade Mach 3. 5º lugar, Bell X-2. O Bell X-2 foi um avião experimental americano projetado para investigar as características de voo a altas velocidades e altitude. Ele foi desenvolvido nos anos 1950 e realizou seu primeiro voo em 1955. Projetado para voar a velocidades superiores a de qualquer avião anterior, alcançando até Mach 3.2, o que equivale a aproximadamente 3.370 km por hora. Durante seus voos de teste, o Bell X-2 foi pilotado por Charles Yeager, o primeiro homem a quebrar a barreira do som. Ele voou no Bell X-2 em 14 de setembro de 1956, atingindo uma velocidade máxima de Mach 3.2. O Bell X-2 também foi o primeiro avião a superar a altitude de 100.000 pés. Infelizmente, sua carreira foi curta. Em 1956, ele se acidentou e explodiu após um voo de teste, resultando na morte do piloto. Neil Burap perdeu o controle do avião e acabou morrendo. A causa da queda ainda é desconhecida, mas a queda do avião levou à interrupção da produção do X-2. Apesar das dificuldades, o Bell X-2 é considerado um marco importante na história da aviação experimental. Ele ajudou a fornecer informações valiosas sobre as características de voo a altas velocidades e altitudes, e as informações obtidas na sua produção foram fundamentais para o desenvolvimento de futuros aviões. Até os dias de hoje, muitas tecnologias modernas de aviação são baseadas nos avanços feitos pelo Bell X-2. Ele foi o primeiro avião a quebrar a barreira do som e a alcançar altitudes extremas. Seu legado é sentido até os dias atuais, sendo um testemunho do espírito pioneiro e ousado da época em que foi desenvolvido. 4º lugar, MiG-25. O MiG-25 foi um caça supersônico de alta altitude desenvolvido pela União Soviética nos anos 1960. Ele foi o avião de combate mais rápido e alto de sua época, sendo capaz de voar a velocidades de até Mach 3.2, aproximadamente 3.500 km por hora, e atingir altitudes de até 25.000 metros, ou 82.000 pés. Tinha como objetivo ser um interceptador de alta velocidade capaz de combater os aviões de reconhecimento estratégico. Ele possuía um sistema de aviação único, que permitia que o piloto acelerasse a uma velocidade incrível em questão de segundos. Além disso, o MiG-25 foi projetado para operar em altitudes extremamente elevadas, o que lhe permitia escapar de muitos sistemas de defesa aérea inimigos.
O MiG-25 é conhecido por ter sido um dos primeiros aviões a ser equipado com um sistema de defesa eletrônica avançado, incluindo detectores de radar e jammers, que lhe permitiam escapar de ameaças inimigas. Ele foi equipado com 2 motores turbojatos, um sistema de ar mais sofisticado, e um radar de longo alcance para detectar inimigos a uma grande distância, e também era capaz de carregar mísseis de longo alcance para seu combate aéreo. O MiG-25 é um marco na história da aviação militar, e é até hoje o caça mais rápido já produzido. Sua velocidade e tecnologia avançada tornam uma presença impressionante no céu. Terceiro lugar, Lockheed SR-71 Blackbird. O SR-71 Blackbird foi um avião de reconhecimento supersônico desenvolvido pela Lockheed Corporation nos Estados Unidos, durante a década de 1960. Alcançando velocidades acima de Mach 3.3 ou 3.529 km por hora, e altitudes acima de 25.000 metros ou 82.000 pés. O SR-71 foi projetado para realizar missões de reconhecimento em grandes altitudes e velocidades. Tendo sido usado pela Força Aérea dos Estados Unidos entre 1964 e 1998 para realizar missões de reconhecimento de alto risco, como a vigilância de instalações militares de países estrangeiros. Ele também foi usado para monitorar o programa de mísseis balísticos soviético, bem como para acompanhar o teste de armas nucleares. Com seu design aerodinâmico único, o SR-71 foi capaz de alcançar velocidades máximas de mais de 3.500 km por hora. Além disso, o avião foi equipado com tecnologias avançadas de reconhecimento, como câmeras de alta resolução e equipamentos de escuta eletrônica. O SR-71 foi projetado para ser um avião extremamente resistente e difícil de detectar. Ele foi equipado com motores turbojato, que o levavam a velocidades tão altas que acabava resultando em distorções na fuselagem devido às altas temperaturas enfrentadas durante seus voos, tornando necessário um sistema de blindagem térmica. No entanto, isso não impediu que ele continuasse a realizar missões de sucesso ao longo de sua carreira. O SR-71 também foi projetado para ser extremamente ágil, com capacidade de manobras de alta velocidade, além de contar com um sistema de radar de baixa emissão, o que o tornava quase invisível para sistemas de defesa antiaérea. Seu design aerodinâmico e seus motores poderosos permitiram que ele alcançasse velocidades e altitudes nunca antes vistas. Até hoje, o SR-71 Blackbird é lembrado como um dos aviões mais sofisticados da história, com seu design avançado e desempenho incomparável. Segundo lugar, Lockheed YF-12. O YF-12 foi um avião experimental militar desenvolvido na década de 60, para ser utilizado como interceptador de alta altitude. Ele foi projetado como uma versão de reconhecimento armada do Lockheed A-12, que serviu como base para o desenvolvimento do SR-71. Em 1959, a CIA selecionou um projeto para desenvolver um avião de reconhecimento de alta altitude e velocidade que pudesse superar as defesas inimigas. Esse projeto se tornaria o YF-12. Após anos de desenvolvimento e testes rigorosos, o YF-12 foi finalmente concluído em 1962. Com uma velocidade máxima de 3.661 km por hora e altitude máxima de 80.000 pés, o YF-12 foi um dos aviões mais rápidos e de maior altitude até os dias atuais. Ele foi equipado com armamento avançado, incluindo mísseis Arar. Foi desenvolvido para substituir o U-2 na missão de reconhecimento de alta altitude, mas também tinha a capacidade de interceptar mísseis balísticos. Foi concluído e testado pela primeira vez em 1963, tendo atingido velocidades de até Mach 3.2. Embora tenha sido um sucesso técnico, a aeronave nunca foi amplamente usada em missões militares e acabou sendo substituída pelo mais avançado SR-71 Blackbird, tendo sido descontinuado no final dos anos 60, devido a problemas financeiros. Porém, uma aeronave remanescente do programa continuou a ser usada pela NASA para realizar estudos de voo de alta velocidade e testes de sistemas de propulsão. A aeronave permaneceu em operação até 1979, quando foi retirada de serviço definitivamente. Primeiro lugar, North American X-15. O X-15 foi um avião experimental hipersônico, propulsionado por um motor de foguete, desenvolvido na década de 1950, projetado para voar em altitudes e velocidades extremamente elevadas. Foi o primeiro avião a ultrapassar a fronteira espacial, ao superar os 80 km de altitude, critério usado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para atribuição de astronauta. O X-15 estabeleceu vários recordes de velocidade e altitude, incluindo o recorde mundial de velocidade por um avião tripulado, de 7.273 km por hora em 1967, um recorde que permanece até hoje. O programa de testes do X-15 também teve um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologias que seriam posteriormente usadas em aeronaves espaciais, como o ônibus espacial.
tendo sido projetado para testar tecnologias de voo hipersônico, alcançando velocidades mais altas do que qualquer outro avião antes desenvolvido. O X-15 foi lançado a partir de um B-52, alcançando velocidades de até Mach 6.85, realizando 199 missões de voo de teste, entre 1959 e 1968, sendo considerado até hoje uma das maiores conquistas da aviação experimental. Projetos futuros. Skylon. O Skylon é um projeto de avião hipersônico britânico, com o objetivo de ser um avião espacial reutilizável que possa decolar e aterrissar como um avião convencional, transportando cargas e passageiros em órbita da Terra a um custo mais acessível do que as tecnologias espaciais existentes. Tendo sido proposto para ser capaz de alcançar velocidades incríveis de Mach 5,5, cerca de 6.700 km/h, e viajar do Reino Unido até a Austrália em apenas 4 horas, o avião usaria um motor chamado Sabre, que poderia alternar entre o modo atmosférico e o modo de foguete, permitindo que ele alcance altitudes muito elevadas e velocidades hipersônicas. O projeto está em desenvolvimento desde a década de 90, e embora tenha encontrado alguns obstáculos, continua sendo um projeto emocionante e promissor no campo da aviação. Lockheed Martin SR-72. O SR-72 é um conceito de avião hipersônico projetado para vigilância, reconhecimento e missões de ataque, proposto pela Lockheed Martin em 2013. O SR-72 é destinado a substituir o Lockheed SR-71 Blackbird, que foi retirado de serviço em 1998. A aeronave foi projetada para voar em velocidades hipersônicas de até Mach 6, usando um sistema de propulsão combinado de turbina scramjet. A aeronave será semelhante em tamanho e alcance ao SR-71 e deve entrar em serviço até 2030. O uso de materiais compostos resistentes a altas temperaturas será necessário para a construção do SR-72. Ainda em fase de conceito, a Lockheed Martin espera realizar testes em um veículo SR-72 até 2025. A aeronave é parte da agenda da Força Aérea Americana para desenvolver um veículo de ataque e reconhecimento hipersônico até 2030. Falcon HTV-2. O HTV-2 é um veículo hipersônico experimental que faz parte do DARPA Falcon Project, desenvolvido para voar na faixa de Mach 20, e servir como base para o desenvolvimento de tecnologias hipersônicas. O HTV-2 é construído com material composto de carbono e tem um formato de ponta de flecha para maximizar sua relação de sustentação e arrasto. A temperatura superficial esperada é de 1930 graus Celsius. O projeto faz parte da estratégia de pronta resposta dos Estados Unidos para atingir qualquer alvo no mundo em até 1 hora. O veículo é um teste de tecnologias inovadoras para demonstrar a viabilidade de tecnologias hipersônicas, tendo um alcance de 17.000 km, a distância entre Londres e Sydney, e o objetivo de percorrer essa distância em apenas 49 minutos. Antípode. O Antípode é um jato executivo de luxo que pode transportar até 10 pessoas a mais de 20.000 km em menos de 1 hora, atingindo velocidades de até Mach 24, o que é quase 12 vezes mais rápido que o Concorde. Podendo decolar de qualquer aeródromo devido aos seus propulsores de foguetes presos às suas asas, e seria construído usando materiais à prova de calor e pressão. O computador de bordo da aeronave então acenderia seu motor de combustão supersônico de fluxo direto e aceleraria até Mach 24, canalizando parte do ar que flui em velocidade supersônica por meio de um bico localizado na frente da aeronave. A parte mais difícil de construir uma aeronave como essa seria o desenvolvimento de um motor scramjet estável e confiável, e a questão de como aliviar as forças G paralisantes que os passageiros experimentariam a bordo da aeronave. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e seu comentário, e não perca a oportunidade. Inscreva-se agora para receber mais conteúdos incríveis como este, e com isso nos ajudar a alcançarmos a nossa meta de inscritos. Com a sua ajuda podemos tornar isso possível. E nos diga nos comentários abaixo, qual foi o seu avião favorito? E qual avião você gostaria de ver em nossos próximos vídeos? Continue nos acompanhando para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!